programa desta semana, vamos falar sobre o ensino religioso nas escolas. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as escolas públicas do país devem oferecer a matéria no ensino fundamental e muita gente questionou a decisão, alegando que ela fere o princípio do Estado laico. Você não pode perder, o Escola Viva desta semana está no ar. No Brasil, o maior país católico do mundo, com 123 milhões de fiéis, o ensino religioso está contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A oferta é obrigatória, mas é optativa para os estudantes do ensino fundamental das escolas públicas. Atualmente, cada estado organiza a melhor maneira de oferecer o ensino religioso dentro de sua grade de horários. O assunto é polêmico e quem está aqui com a gente para discutir os principais pontos é Fernando Pimentel, professor da UFAL e doutor em educação. Professor Fernando, muito obrigada pela presença aqui no programa mais uma vez, né? Muito obrigada mesmo. Em sua opinião, professor, o ensino religioso nas escolas públicas e também nas privadas, ele deve ser confessional claramente para os pais, para os alunos, ou deve abordar todas as crenças e religiões, como assim propõe a LDB? Olá, Anete, que bom estar aqui, que bom estar mais uma vez no programa. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a partir de 96, com a LDB de 96, nós passamos a ter o ensino religioso e não mais a aula de religião. Aqui já temos um ponto muito importante para que a gente possa compreender que esse ensino religioso não é um ensino de uma religião, mas ele é o ensino do fenômeno, é a compreensão do fenômeno religioso. Nós partimos desse princípio e a Unesco também colabora no entendimento disso ao dizer que todo cidadão, ele tem uma dimensão chamada dimensão noética, ou seja, é a capacidade da pessoa de ter uma relação com uma divindade ou com algo que transcende aquilo que é material. Então, a partir daquilo que a Unesco propõe e de muitos estudiosos da área, nós estudamos ensino religioso já há 15 anos. Então, o que é que a gente observa? É que ainda as escolas não sabem como trabalhar o ensino religioso. Então, ele não deve ser confessional de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conforme a LDB, não. O Supremo, nesse entendimento que ele nos apresenta, e aí assim, o juiz diz a gente obedece, mas obedece também fazendo várias reflexões. Aquilo que o Supremo coloca é que ele poderá ser confessional. Mas onde é que a gente vê que ele poderá ser confessional? Mas isso só no caso das escolas públicas ou privadas também, professor? Bem, públicas e privadas, né? Só que o que é que a LDB propõe e o que é que a gente compreende? Que no espaço público deve ser laico, compreendendo o fenômeno religioso e não de uma religião. A escola privada, a escola particular, se ela for confessional, ela poderá sim fazer a opção por um ensino religioso confessional, mas também respeitando aqueles que não são daquele credo. A própria LDB precisa rever esse artigo, o artigo 33, foi o primeiro artigo que teve revisão. A LDB 96 e 97, em janeiro, ele já teve uma revisão, porque ele já estava pior do que é hoje, até hoje. Ele diz que a matrícula é facultativa. Então, como é que nós vamos ter isso na escola? Esse é um problema que a legislação não resolveu ainda. Não é um perigo também, em relação a essa formação do professor, não tem que ser... A formação tem que ser mais precisa nesse sentido, até para alertar esse professor de que ele não pode tender para a religiosidade dele, porque pode ser perigoso, né? Ele pode acabar divulgando, né, isso em sala de aula. Veja só, enquanto nós tivermos democracia, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com esse ensino religioso. Mas é impossível para o professor entrar em sala de aula deixando fora da sala as suas opções. Ele leva a sua opção religiosa, a sua opção sexual, a sua opção ideológica, a sua opção partidária. Ele leva para a sala de aula até a opção do time que ele torce. Ou seja, imparcialidade não existe. Não vai existir. Não vai existir.
E aí, que bom que o professor pode ter a sua essência, a sua característica, ele pode levar para a sala de aula, mas permitindo que o aluno também possa apresentar aquilo que ele compreende da vida, né? Então, nós temos já no Brasil algumas licenciaturas formando professores somente para ensino religioso. É o caso de muito sucesso aqui na Paraíba. Tem a licenciatura, o mestrado e o doutorado em ciências da religião. Então, nós já oferecemos com muita timidez no Brasil alguns cursos para preparar o professor para essa realidade. Infelizmente, também aqui no nosso estado, segundo o Conselho Estadual de Educação, para ser professor de ensino religioso pode ser professor de sociologia, filosofia, alguém que tem psicologia. Então, o próprio conselho precisa evoluir, precisa compreender que este professor que vai atuar neste componente, ele precisa de uma preparação técnica, como você falou, uma preparação específica sobre o que é o ensino religioso. Essa formação tem que ser repensada e tem que haver mais investimento nisso também por parte das universidades, sem dúvida, né? Precisamos de investimento na formação, precisamos de avanço na legislação, porque nem a LDB e nem aí o que nós temos a nível de Estado dão amparo para que a gente possa fazer um trabalho realmente de qualidade, vendo exatamente o que é o ensino religioso. Professor Fernando, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua falando sobre o ensino religioso nas escolas. Não saia daí, Escola Viva volta já já.